Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thais Gomes, vou iniciando mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar sobre o estilo barroco, né? Enfim, como eu iniciei, né, o vídeo falando sobre o estilo barroco, né, no mundo da moda, que é muito importante a gente falar sobre esse estilo barroco, inclusive no mundo da moda, né? Porque querendo ou não, né, o estilo barroco ele tá ligado muito ao movimento católico, né, como eu já falei nos vídeos passados, né. Pra você entender como é que é o estilo barroco, você tem que entender o que é o catolicismo, você tem que entender o que é arte, porque tem que entender o que é religião, né, porque o estilo barroco ele é uma apropriação da Igreja Católica para apropriar das outras, eu não diria apropriar das outras culturas, né, mas se sentir mais superior que a cultura romana. O foco principal do estilo barroco é ele se tornar superior ao estilo romano, né? Enfim, e isso tudo a mando da igreja, né? Isso é pra gente entender o que é o estilo barroco, tá, meninas? É uma pequena aulinha, tá? Porque quando a gente for falar depois do estilo barroco em peças de moda, né? Eu não quero vocês julgando apenas pela peça. Eu não quero, quando a gente vai falar de um desfile, né? Eu não quero ver vocês julgando apenas pela saia, pela blusa, enfim, pelo sapato. Vocês têm que entender o conceito inteiro que o artista tá trazendo, a sua paleta inteira, né? Vocês têm que entender o conceito dele no desfile, né? O que ele tá trazendo, né? Só um minutinho, tá passando um carro com um som que estudante. Bora lá, né, falar sobre o estilo barroco. Enfim, as pessoas usam os carros de som também como forma de propagar os seus comércios. Não, eu não acho nada ruim quando passa um carro de som, né? Obviamente alguém tá querendo vender o seu produto. Mas bora lá, né, vender o meu produto, né? Enfim, falar sobre o estilo barroco, né, que eu acho fundamental. Vamos lá. Então, quando a gente fala sobre peças, né, a gente tem que entender o conceito inteiro que o artista tá trazendo. A gente tem que entender as blusas, a gente tem que entender as saias, o sapato, mas é um contexto inteiro, tá? E não é só julgar uma peça, um vestuário, né? A gente tem que entender tudo. Por que ele montou enfim, por que ele montou essa coleção, né? Onde a coleção dele tá se inspirando, né? E se os cortes fazem de acordo, né? Obviamente a gente tem que ter esse tipo de visão quando a gente fala sobre moda, tá? Entender, enfim, trazer um novo tipo de olhar, né? Eu não diria nem que entender essa visão, porque eu não tô querendo passar isso como uma forma, enfim, de mandar, né? E criticar, mas é porque quando a gente fala sobre moda, né? A gente tá tendo uma visão tão fechada, né? Quando a gente fala sobre moda, eu acho que quando a gente fala sobre moda, a gente tá tendo uma questão muito classuda, né? Eu acho que são opiniões classudas, né? Opiniões fechadas apenas num conceito ligado à estética e a dinheiro, né? Tem horas, né, que essas opiniões classudas, voltada à estética, voltada, enfim, a eu me vestir bem dentro de uma peça, são olhares de consumidoras, né? Não é um olhar de uma pessoa crítica e que usa e que, enfim, se apropria do conceito como uma forma visionária. Geralmente são consumidoras, né? Muitas mulheres que gostam de consumir produtos caros, tá? E que tem uma visão mais, eu diria uma visão um pouco cinza, né? Não tem muita cor nesses tipos de visões, né? Então o intuito de eu abrir esse canal é a gente trazer uma visão um pouco mais artística, uma visão mais ampla, uma visão com maior conhecimento, né? Porque querendo ou não, moda também tem conhecimento, a gente tem que entender o que o estilista traz em um determinado momento, o que o estilista traz em um determinado clima. A gente tem que entender isso tudo, né? E não só como um olhar de consumidora, de alta classe, enfim, aquela roupa ficou muito bonita, o corte ficou avantajado, ficou uó. Enfim, você não tá enxergando em si o que o estilista quer trazer, qual é a informação e a comunicação que ele quer trazer na roupa. Você só tá falando que tá bonito, que tá classudo, que tá catwalk, que enfim. Então vamos lá, né? Então vamos voltar ao estilo barroco. Esse vídeo vai ficar extensamente enorme, vai ser o maior vídeo que eu vou fazer sobre moda. Mas querendo ou não, né? Eu me propus a isso. Já tem muitos anos que eu tô querendo abrir esse canal, né? Enfim.
e falar sobre esses estilos, falar sobre arte, né? E incluir arte nesse conceito, e juntar as coisas, né? Enfim, então quando a gente fala e trazer o meu tipo de visão também, né? Que é muito importante a gente não ter só esse tipo de visão, mas a gente também ter vários tipos de visões. Eu acho que isso é muito importante, tá? A gente ter vários tipos de olhares, vários tipos de visões, tá? E não ser uma coisa muito fechada, tá? Para um público fechado, por mais que moda seja uma coisa, né, voltada a públicos fechados, né, querendo ou não, quando a gente fala de moda, a gente tá falando de, enfim, até pelo preço das roupas, né, são roupas inacessíveis a um público de baixa classe, né, mas a gente tem que entender que os conceitos, né, a gente tem que entender que quando a gente fala de evolução e quando a gente fala, eu acabei de fazer um vídeo, né, não tem nada a ver sobre moda, né, eu fiz um vídeo no meu canal Mona Lisa falando sobre Elon Musk, né, e sobre essa nova visão futurista que Elon Musk está trazendo. Mas o que é interessante no Elon Musk quando ele traz esse tipo de visão é que ele propôs o público a ver esse tipo de visão. Ele está trazendo isso para o público, né? Ele quer que o público veja esse tipo de visão. E isso é revolucionário, né? Quando a gente muda, enfim, o público inteiro e não só uma massa específica, né? Por mais que hoje o Tesla, né, seja um carro que só seja consumido por um certo tipo de público, né? A gente tem que entender que isso é um avanço tecnológico gigantesco que num período vai atingir outras populações, tá? E a gente tá falando sobre SpaceX, né? SpaceX é uma empresa espacial que tá levando, enfim, internet pro mundo, internet, Starlink, né? Que é a empresa dele também. Starlink que tá levando internet pro mundo inteiro, né? E a gente tem que entender que isso é visionário, né? Eu tô falando de um homem só, né? Ou seja, você vai ter acesso à internet em qualquer canto, né? Quando